Olá pessoal do grupo Tudo sobre Elvis Biografias. Hoje eu quero trazer um texto deste livro polêmico aqui. Albert Goldman. Eu já coloquei alguns textos no grupo desse livro e é engraçado assim como eu arrumei inimigos. Muitas pessoas saíram do grupo e eu acho assim, às vezes eu estava até levando na brincadeira, né? E as pessoas realmente ficam bravas com muitas das coisas que o Goldman escreveu aqui. Só que é considerado um livro maldito, um autor maldito pela maioria dos fãs de Elvis Presley. Só que aqui dentro tem muita coisa importante e eu acho que o Goldman ele escreve muito, muito bem. E tem um lance que aconteceu que eu não sabia do tanto de flores que os fãs enviaram para o Elvis, né? E então eu gostaria de ler o último capítulo ou o penúltimo capítulo desse livro, que é o penúltimo capítulo. 16 carruagens em fila. Eu vou começar a leitura, ok? Menos de uma hora após o anúncio que Elvis estava morto, milhares de pessoas se reuniram no portão musical. Uma hora depois, a multidão crescera a 3.000. Pela tarde do dia seguinte, quando os portões foram abertos para permitir que os enlutados vissem o corpo, 20.000 almas estavam alinhadas ao longo da Elvis Presley Boulevard. Um grande cortejo estacionado por quase 1 quilômetro. Uma vez que começou a ficar tumultuado na frente, as novas chegadas permaneceram no final da fila. Não importa quantas pessoas passavam pelos portões e seguiam pelo caminho e entravam na casa. Havia tantos que quem chegava naquele momento encarava 1 quilômetro de distância para alcançar o objetivo. Quando os portões foram finalmente forçados a fechar às 6:30 da tarde, 80.000 homens, mulheres e crianças tinham vindo prestar suas homenagens ao rei. Muitas dessas pessoas vieram de longe. Os jornalistas chegaram primeiro, vertendo dos aviões no Memphis Aero, vestidos com calça caque e carregando seus equipamentos como tropas de combate que vão entrar em ação. Foram acompanhados por ondas de fãs que decolaram de todas as partes do mundo em uma corrida selvagem para Memphis. Alguns dos fiéis estavam tão perturbados que abandonaram suas funções mais importantes. Uma jovem mãe de Illinois foi acusada de negligência quando se descobriu que ela tinha deixado uma criança de 2, uma de 4 e uma de 5 anos de idade aos cuidados de uma babá de 12 anos de idade para que ela pudesse voar para Graceland. Quando os fãs chegaram, ou até mesmo antes de saírem de casa, mandaram flores. Aqui eu quero fazer uma pausa. Presta atenção o quão incrível é essa questão das flores. Eu vou continuar o texto. As usuais oferendas florais não foram suficientes. Elas exigiam os símbolos do seu culto. De todo o mundo, os pedidos chegaram às floriculturas de Memphis, em forma de guitarras, hound dogs, teddy bears, corações partidos, bíblias e, acima de tudo, coroas. Centenas de coroas florais tiveram que ser adornadas com inscrições onde se lia The King, The Forever King, o nosso rei, o único rei. A mania simbólica e ritualística que sempre caracterizou os fiéis atingiu o ápice. Logo o fornecimento de flores em Memphis esgotou. Quer dizer, acabou todas as flores de Memphis. Pedidos foram enviados para outras cidades. Suas fontes também foram rapidamente esgotadas.
Consequentemente, 2 grandes carregamentos aéreos de emergência foram organizados, trazendo da Califórnia e Colorado 5 toneladas de flores. 100 vans apertaram-se no serviço para entregar as flores no prazo de 24 horas. As primeiras mostras foram levadas para a casa e montadas na sala, onde o corpo estava sendo colocado. Conforme as flores foram sendo entregues, a sala de música, de jantar e de troféus, a toca, todas foram rapidamente preenchidas. Quer dizer, lotou, a mansão dentro lotou de flores, coroas, etc. Ainda assim, a inundação de flores continuou, aumentando em vez de diminuir, até que não havia outra alternativa senão começar a expor as maiores partes diante da casa. Imagina o que é de flores. Logo, toda a extensão de Graceland, e é grande, foi demarcada com arranjos florais que ameaçavam eventualmente inundar o imóvel. Como os enlutados começaram a formar a sua grande fila durante a noite, após a morte de Elvis, tomando as suas posições na escuridão como as primeiras multidões 21 anos antes, no Times Square, o odor adocicado das flores surgiu vindo da casa, embalado pela brisa. Quer dizer, o perfume das flores inundou todo aqueles hectares da mansão e para fora ainda. Consequentemente, o dilúvio floral sobrecarregou a propriedade. Quando o número de tributos atingiu 3.000, foram dadas ordens para que as flores fossem encaminhadas para o Forest Hill Cemetery. Quer dizer, não cabia mais lá na mansão. O amor dos fãs medido em flores, dá para imaginar o quão grande é esse amor, né? Se o período de luto tivesse sido prolongado somente por mais 2 dias, os fãs de Elvis teriam derramado flores suficiente em toda a estrada de Memphis até o cemitério. O cortejo fúnebre foi semelhante às procissões religiosas orientais em que sacerdotes e potentados seguem aos santuários em cima de elefantes que andam ponderosamente sobre tapetes de flores. Faltando 6 minutos para o meio-dia do segundo dia, com o calor opressivo de agosto, tornando ainda mais insuportável mediante uma névoa densa, a multidão à espera ficou eletrizada pelo aparecimento de uma carreata avançando ao longo da avenida com luzes piscando e o gemido baixo das sirenes silenciadas. Era o carro funerário que transportava o corpo para Graceland. É a parte triste, né? O portão musical foi aberto por policiais, 6 homens para cada asa. Em seguida, eles foram forçados a fechar contra os fãs que protestavam. O grande carro branco subiu o caminho curvo. Elvis voltou para casa pela última vez, envolto em um caixão de cobre sem emenda de 400 quilos. Nenhuma funerária em Memphis possuía um caixão tão caro. O fabricante mandou de Oklahoma City. Quando a tampa maciça foi levantada, íntimos de Elvis ficaram horrorizados com a sua aparência. O rosto inchado, congestionado pelo sangue, tinha provocado um obstáculo intransponível para os agentes funerais locais. Elvis parecia ter a cabeça inchada. Larry Geller estava disponível para pentear o cabelo pela última vez. Ele fez o melhor que pôde, mas a certa altura da tarde, uma costeleta se soltou e teve que ser colada novamente. Elvis foi trajado para sua última aparição em um terno branco que ele havia ganhado de Vernon como presente de Natal. Ele usava uma camisa azul clara e gravata azul escuro. Em sua mão brilhava o seu anel de ouro e diamante TCB, com seus 2 raios. Como ele estava muito deformado,
foi estritamente proibido tirar fotos. No entanto, um dos parentes pobres de Elvis, Bob Mann, levou clandestinamente uma câmera Minox para dentro da casa e tirou a foto que foi publicada no The Inquirer. A imagem mostra o rosto de perfil enterrado no fundo do forro de cetim do caixão. Vocês já devem ter visto essa foto. É a única foto que mostra Elvis morto. A configuração facial e, particularmente, a sombra escura ao redor dos olhos fez Elvis na morte parecer-se com Gladys. À medida que o dia passava, o calor do fim de verão tornava-se cada vez mais opressivo. O sofrimento dos devotos atingia proporções alarmantes. A Cruz Vermelha local havia estacionado seu refeitório no meio dos enlutados e tinha erguido estações de primeiros socorros em tendas nos gramados de Graceland. Como um enlutado após o outro desmaiava, gritos de médico, médico ecoavam para cima e para baixo da fila, como num campo de batalha. Ao mesmo tempo, o humor da multidão começou a mudar. Quando as primeiras multidões se reuniram em Graceland, o comportamento havia sido de pessoas que tinham recebido algum golpe esmagador, como uma sentença de prisão. Eles estavam brandos, débeis, de olhos vidrados. Eles sentavam na calçada, enterravam as mãos no rosto e choravam. Na tarde do segundo dia, o clima havia mudado para uma histeria efervescente. Houve gritos e brigas, rumores selvagens corriam para cima e para baixo das filas. Especulações frenéticas foram trocadas. Havia uma sensação de que algo podia acontecer. A polícia estava apreensiva. Em todos os momentos, 2 helicópteros sobrevoavam, procurando sinais de violência. Em terra, o efetivo destinado a Graceland nunca foi inferior a 150 homens uniformizados. Imagina o que foi isso, né, na época. Como medida de precaução, uma unidade de guarda nacional foi chamada e sentinelas militares ficaram postados diante da casa. Quando os portões foram abertos às 3 da tarde para os enlutados, o clima mudou novamente, desta vez para uma postura de expectativa ansiosa. Estava óbvio para todos que seria impossível todos aqueles que estavam na fila entrar e sair da casa durante as 2 horas atribuídas para esta finalidade. As questões tornaram-se: será que eles conseguiriam entrar? Depois de fazer esse esforço para ver Elvis uma última vez, eles iriam alcançar o seu objetivo? Quando chegou às 5 horas, apenas uma fração daqueles que vieram tinha conseguido entrar na casa. Apesar de serem apressados, após passarem pelo caixão com uma velocidade compatível com a dignidade, não havia como receber todos. Vernon Presley, vulnerável como sempre a tais apelos, autorizou a prorrogação do período de visitação por mais 1h30, até às 6h30. Por esse tempo, cerca de 20.000 tinham passado pelo caixão. Finalmente foram dadas ordens que não mais deviam entrar. Agentes da polícia, usando megafones, anunciaram que os portões seriam fechados. Houve um tremendo alvoroço, com as pessoas gritando "não, não" ou "apenas mais meia hora". Por um instante pavoroso, temeu-se que poderia haver uma revolta. Os fãs debandariam pelos portões e invadiriam a casa como uma multidão num show de rock em direção ao palco. Os agentes que comandam a polícia e as tropas concentraram todos os seus homens atrás dos portões, preparados para pedir reforços imediatos. Eles deram a ordem para fechar a entrada. Quando os policiais começaram a empurrar os portões para fechar, o povo deu campo. O perigo havia passado. Logo a multidão estava dispersando. Eles apareceriam em massa novamente na tarde seguinte, quando apareceram para acompanhar o cortejo fúnebre. Na manhã do terceiro dia, às 4 horas da manhã, ainda havia muitas pessoas do lado de fora do muro de pedra de Graceland, sob as luzes amarelas de vapor de sódio. De repente, um Ford branco correndo pela Boulevard perdeu o controle e atingiu a multidão, derrubando várias pessoas e causando um frenesi. O motorista foi preso a apenas um quarteirão de distância. Era um rapaz de 19 anos de idade chamado Tricise Wheeler. Junto com ele estavam 2 adolescentes e várias latas de cerveja, algumas cheias e algumas vazias.
Enquanto a detenção era feita, alguns paramédicos correram para ajudar as pessoas que tinham sido atingidas. Todas as 3 eram adolescentes. 2 delas estavam mortas. A terceira gravemente ferida. No momento em que a multidão percebeu o que tinha acontecido, desceram correndo para pegar o motorista. Gritos de lixem ele, quebrem ele foram ouvidos. A polícia jogou o homem e suas acompanhantes na viatura e deixou o local às pressas. Este terceiro dia, 18 de agosto, foi declarado pelo governador do Mississippi, Cliff Finch, um dia de luto. O governador Ray Brenton, do Tennessee, também ordenou que todas as bandeiras do estado fossem colocadas a meio mastro. O presidente Carter emitiu uma declaração da Casa Branca afirmando que a morte de Elvis Presley priva o país de uma parte de si mesmo e concluindo que ele foi um símbolo para as pessoas em todo o mundo de vitalidade, rebeldia e bom humor deste país. De inúmeras outras fontes do mundo, todos vieram homenagens, lembranças e declarações de pesar e perda. No dia do funeral, às 9 horas da manhã, uma frota de vans começou a fluir para dentro e fora dos portões de Graceland. Aí agora é interessante, as flores voltam ao texto, né? Carregando para fora os milhares de arranjos florais que seriam transportados para o cemitério. O ânimo da multidão, que havia mudado tantas vezes, sugeria agora a atmosfera de um show de Elvis fora da cidade. Vendedores de souvenirs trabalhavam nas longas filas, vendendo camisetas de Elvis ou cartões postais de Graceland, ou oferecendo refrigerantes e sorvetes. Os fãs agora estavam absortos na comparação de suas coleções, ou se gabando de quantos anos vieram ver o rei ou quantos quilômetros eles tinham viajado para esse local sagrado. Como a hora do funeral se aproximava, os convidados famosos começaram a chegar, inclusive alguns casais de celebridade incontestável, como Anne Margaret e George Hamilton. Começaram a surgir rumores e especulações sobre quem mais poderia aparecer ou quem tinha entrado despercebido. Muitos rumores, por exemplo, que Burt Reynolds se enfiou em Graceland na parte de trás de um caminhão de pão. Pão tinha sido a primeira ideia do coronel Tom Parker quando chegou naquela manhã. Vestindo uma espalhafatosa camisa aloha e um boné de almirante, ele passou o dia anterior em Nova York firmando seu acordo com a Factors. Agora era essencial que o coronel adquirisse a assinatura do Sr. Vernon sobre a linha pontilhada. Sentado à mesa de jantar, claramente à vista de Elvis em seu caixão, o coronel explicou sua proposta para o debilitado pai e coletou o endosso desejado. Veja que, né, o coronel não alivia nem com o cara ali ainda quente ainda, né? Nem esfriou direito, ele já está... O serviço funeral foi uma cerimônia totalmente inadequada. Os arranjos foram improvisados por meia dúzia de pessoas competindo entre si. Todas estavam ansiosas para fazer valer a sua autoridade, mas nenhuma das quais tinha a mais remota ideia do que era apropriado ou como alcançar a meta. Elvis teria gostado de um funeral comparável à grandiosa cerimônia de casamento que ele tinha passado sua última noite imaginando? Teria saboreado a ideia de um grande ritual realizado no auditório e testemunhado por todos os altos funcionários do governo e celebridades do showbiz? E ele levado pelos meios de comunicação de todo o país como o funeral de Jack Kennedy? Um crente em que todas as religiões eram uma, Elvis teria recebido um serviço em que ministros e rabinos, padres e iogues se revezariam no altar. Em seus últimos anos, Elvis usou habitualmente sobre o seu pescoço uma cruz e uma estrela de Davi, explicando: não gostaria de perder o céu por um detalhe técnico. O rei exigiu o serviço de um rei, mas o que ele conseguiu estava bastante bom para alguns, destinados ao Hall da Fama em Nashville. O coronel convidou o comediante que aquecia o público de Elvis antes do show, Jack Kahane, para fazer o louvor.
O velho judeu brincalhão fez o que podia, assim como ele estava diante de 200 pessoas espremidas dentro das salas de estar e de jantar. Com os músicos por trás de uma tela na sala de música, ele começou. Quando o coronel Parker me contratou, ele disse: mantenha-o limpo. Elvis Presley sempre foi sinônimo de entretenimento limpo. O orador seguinte foi um ministro local sem distinção que se supôs ser o ministro de Vernon. Embora nenhum dos Presley alguma vez fosse à igreja ou tivesse qualquer contato com ministros, uma raça a quem Elvis sempre foi muito sarcástico, este pobre homem se entrega a um discurso que poderia ter vindo das costas de um dos álbuns de má qualidade de Elvis. Elvis nunca perdeu o seu desejo de permanecer em contato estreito com a humanidade. Isso de alguém que foi o homem, que foi o recluso mais famoso da história da indústria do entretenimento. Aqui você percebe que o Gold começa a dar uma batidinha no Elvis, né? O terceiro e mais breve orador foi o evangelista da TV Rex Humbert, cuja associação com Elvis consistia de um breve encontro nos bastidores, no decorrer do qual Elvis tinha sugerido que a segunda vinda poderia estar próxima. Se não fosse pelos esforços dos cantores gospel por trás da tela, Jack Hells, James Blackwood e J.D. Summer, com seus grupos, e Cat Westmoreland, com sua voz alto, celeste, a cerimônia teria sido um completo fiasco. Finalmente chegou o momento que todos almejavam. O caixão extremamente pesado foi erguido nos ombros dos carregadores de Elvis: Lamar Fike, Charlie Roger, Jenny Smith, George Crane, Joe Esposito, Billy Smith, Jerry Schilling e o Dr. Nicopoulos. Enquanto eles transportavam o caixão pela porta da casa, houve um estalo barulhento e um galho seco caiu de uma das árvores de carvalho. Lamar lembrou de Elvis dizer muitas vezes: onde quer que eu esteja, se houver uma maneira de me comunicar com você, eu a encontrarei. A melhor parte e mais apropriada do funeral foi o cortejo. Os automóveis tinham sido uma paixão ao longo da vida de Elvis. Nada o teria agradado mais do que a exposição consciente do carro. Como se fosse um reconhecimento a essa demanda surda, o diretor da funerária decretou que todos os veículos oficiais fossem brancos, assim como o carro fúnebre deveria ser branco. Foi um golpe perfeito. Branco tinha se tornado a cor oficial de Elvis depois de sua revitalização em Las Vegas. Branco outorgava melhor com o espírito de um artista que foi recebido como um messias pop. À medida que o portão musical se abriu para Elvis pela última vez, ele emergiu sobre a Elvis Presley Boulevard, tão poderoso quanto um rei. Carregado ao longo de um enorme Cadillac funerário branco, precedido por um brilhante limusine Cadillac prata, rebocada por 16 limusines Cadillacs brancas. Elvis tinha embarcado no último Mr. Train, 16 longas carruagens. À medida que o cortejo fúnebre começou o seu progresso lento em direção ao cemitério, foi inflado por mais de 50 veículos que transportavam os convidados que não puderam ser acomodados nos grandes carros, bem como a imprensa. Numerosas motocicletas patrulhavam ao lado da procissão, que foi observada em silêncio por milhares de pessoas que faziam filas em ambos os lados da rodovia ao longo do percurso de 3 quilômetros. Lá em cima, tirando fotos do evento, estavam meia dúzia de helicópteros, cujos rotores ruíam, soavam no ar silencioso como tambores abafados. Então, lentamente, o cortejo fez o seu caminho, que levou 1 hora antes de atravessar pelos portões do cemitério. Por fim, a procissão chegou ao seu objetivo, um mausoléu de granito de aparência sinistra em forma de um pequeno templo grego, com 4 colunas. Enquanto a família e os convidados ficaram de lado, em um semicírculo, os rapazes carregavam o caixão novamente nos ombros e o levaram para a cripta. O resto do grupo seguiu e inclinaram suas cabeças em oração. Então, eles se despediram.
Apenas Vernon ficou para trás. Enquanto ele estava lá observando, 5 operários entraram no espaço com um carrinho de mão cheio de areia. É triste. Um balde de 5 litros de água, um saco de cimento e uma caixa de ferramentas. Material para trabalhar. Eles selaram a cripta, primeiro com uma dupla laje de concreto e, em seguida, com uma placa externa de mármore. Nenhum vampiro ia ter moleza para pegar o corpo do rei. Apesar da conclusão do funeral, os fãs ainda não estavam satisfeitos. Eles precisavam de algo mais antes que pudessem se afastar deste evento. Assim foi decidido que na manhã seguinte ao enterro, 20 floriculturas viriam ao cemitério para pegar os arranjos florais para que todos os fãs pudessem ter uma flor como lembrança. Por volta das 9 da manhã, milhares de pessoas estavam em pé na porta do cemitério. Como esta foi a primeira vez que o acesso ilimitado a Elvis estava sendo oferecido, dezenas de milhares de pessoas decidiram aproveitar a oportunidade que até então tinha sido negada. Aquele dia provou uma demonstração tão grande de popularidade de Elvis como em qualquer um dos dias anteriores. No meio da tarde, o tráfego estava engarrafado, para-choque com para-choque. Por todo o trajeto de Graceland até o cemitério e 1 quilômetro adiante, carros amontoados, curiosos convergiam em todas as direções. Os gases dos escapamentos e o calor nesta tarde de agosto estavam quase insuportáveis. Dentro do cemitério, a polícia insistiu com a multidão por meio de megafones para não causar tumulto, deixando o local tão logo houvessem tirado suas fotos e recebido sua flor simbólica. No final do dia, o superintendente do Forest Hill estimou que 50 mil visitantes passaram pelos portões. Não só cada flor preciosa tinha sido levada, mas até mesmo as folhas, fitas e isopor de apoio tinham sido avidamente arrebatados. Tudo que os fãs tinham oferecido, eles tinham agora recuperado. Esse texto maravilhoso é do livro do Goldman. Eu volto com outros textos.